Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à edição do Tela 1 desta quinta-feira chuvosa aqui na capital. Eu sou Jonatas Bertazzi e na edição de hoje você vai ver: São José dos Pinhais é líder na produção de hortaliças no Paraná. A agricultura de São José dos Pinhais é composta em sua maioria por pequenas e médias propriedades, só que a quantia que tem de produtores acaba formando um batalhão, de tão numerosos que são. Após 20 anos, o primeiro filme da saga Harry Potter volta aos cinemas. Então eu vou ter a oportunidade de estar ali no cinema e realmente ver como se fosse a primeira vez, né? Pra mim é a primeira vez. Então pra mim vai ser bem especial. O preconceito contra pessoas trans e travestis é uma realidade que afeta milhões de pessoas. Muitas pessoas trans e travestis nem sequer procuram um atendimento de saúde justamente por ter receio e medo de sofrer uma nova violência. E estas são as principais notícias de hoje. Obrigado a você que me acompanha ao vivo aqui pelo Facebook. E o Tela 1 está começando. Vamos para São José dos Pinhais. Você sabia que cerca de 95% da produção de hortaliças da cidade vem da agricultura familiar? Isso mesmo! A produção são-joséense é escoada principalmente para a central de abastecimento de Curitiba e para as grandes redes de varejo. A agricultura sempre foi um setor tradicional na economia são-joséense. Os avanços tecnológicos e a grande industrialização da região não impediram as comunidades agrícolas de continuarem com o seu desenvolvimento. A agricultura de São José dos Pinhais é composta em sua maioria por pequenas e médias propriedades, só que a quantia que tem de produtores acaba formando um batalhão, de tão numerosos que são. Mesmo com essa produção de destaque, os produtores são-joséenses encontram vários desafios na produção. A grande dificuldade do produtor, às vezes, é encontrar um preço que pague os custos, porque ela é uma questão, o preço é oferta e demanda. Então, oferta alta, os preços caem, oferta baixa, os preços sobem. Só que a produção de hortaliça ela exige um cuidado assim diário do produtor. Todo dia ele tem que estar fazendo o manejo, a pulverização quando é necessária e a aplicação de adubo químico. E esses produtos têm elevado o preço, neste ano principalmente. Então, o que vai diminuir a margem de lucro do produtor? De uns anos para cá, com a modernização da produção e da exigência do consumidor final, os produtores começaram a implementar o plantio em estufas hidropônicas e semi-hidropônicas, como forma de ter maior produção e com uma qualidade melhor, tendo em vista que fatores climáticos e de solo não atrapalhariam o plantio. O cultivo protegido ele é mais trabalhoso que o cultivo em céu aberto. Este porque você tem que fazer manejo de estufas, abrir cortina, fechar cortina para a questão de temperatura, quando a temperatura não sobe muito, a necessidade de fechar a cortina durante a tarde e sempre um olhar atento, porque a hidroponia não pode parar o sistema de funcionar, então a hidroponia não se pode deixar uma cultura sem alguém tomando conta, sempre há necessidade. Já a céu aberto, essas culturas podem ficar por 1, 2, 3 dias às vezes sem que tenha alguém lá fazendo o cuidado dessa planta. Na produção de alface ou rúcula em ambiente protegido se tem de 8 a 10 plantios anuais, em uma mesma área. Já a céu aberto são no máximo de 2 a 3 plantios, por causa da rotação de cultura que o solo exige. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, SEAB, o município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, liderou a produção de hortaliças no Paraná em 2019. Esse é o dado mais recente disponível. O volume total de 319,6 mil toneladas, representando 11% de tudo que saiu das roças do Paraná. Outra técnica utilizada pelos agricultores para o cultivo de hortaliças é a produção sobre palhada, que auxilia no controle de erosão e na melhor qualidade de produção das folhosas, sendo desenvolvido há aproximadamente 15 anos já no município. Para a gente conseguir produzir essa alface que a gente produz aqui, a gente não
o ciclo de produção dela é entre 80 a 100 dias, mas para a gente conseguir produzir a gente leva muito mais tempo, porque a gente vai estar preparando a terra. Como a gente faz uma palhada antes, a gente tem que preparar a terra, esperar essa palhada crescer 100 dias, matar essa palhada, deitar e daí para vir o plantio da alface. Aí a partir disso a gente tem todos os sistemas, né? A gente tem que plantar, a gente tem que capinar para tirar os matos que vem, a gente vai ter que passar algum defensivo agrícola, porque sempre vem alguma doença, para daí sim a gente colher. O trabalho no campo requer muito esforço físico e cuidados diários. Temos que acordar cedo, 5 horas da manhã tem que estar de pé já, começar a colher para na hora do sol não murchar as alfaces. Como o Jonathan disse, a gente tem que acordar cedo, tudo, e a gente não tem hora para acabar, né? Então a gente começa às 5 horas da manhã, a gente vai até a hora que acabar. Acabou 5 horas a gente para, acabou 10 horas a gente para, se precisar fazer mais coisa a gente faz. E é assim que funciona, a gente tem dia de chuva, tem que estar aqui, que nem hoje está chovendo, temos que estar aqui. Final de semana, feriado, a gente tem que trabalhar, não tem feriado, a gente tem que entregar, né? Então ninguém para de comer, então temos que estar produzindo o tempo inteiro. Chegou o feriado, estamos aqui para colher, plantar, o que for, fazer, tem que fazer tudo, né? As mãos calejadas e ásperas, a pele queimada do sol, a vida suada na rotina intensa, o vínculo com a terra e o cuidado com a produção daquele que alimenta milhões de famílias paranaenses. O trabalho no campo, pouco valorizado e de extrema importância, é a rotina de inúmeras famílias são-joséenses, que acordam antes do sol nascer. E essas são as mãos que alimentam a nação. O Natal está cada vez mais próximo e agora vamos falar com a repórter Yasmin Luz, que vai trazer notícias sobre o novo lote de ingressos para as atrações de Natal em Curitiba. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Jonathan. Exatamente. Amanhã a Prefeitura de Curitiba vai liberar novas datas para as atrações natalinas em Curitiba. Essas datas serão do dia 29 de novembro ao dia 12 de dezembro. Mas fique ligado que caso você não consiga nenhuma vaga neste primeiro momento, ao final deste mês, no dia 26, um novo e último lote será disponibilizado. Dentro das atrações ofertadas terão o Natal do restaurante da família Madalosso, Natal e Banks na Praça Santos Andrade, Alto de Natal e Caminho de Luz, Condor, no Passeio Público, Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal e Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Parigui. Os eventos ocorrerão até o dia 9 de janeiro e você pode garantir a sua vaga no site natal.curitiba.pr.gov.br. Volto com você aí no estúdio, Jonathan. Muito obrigado pelas informações, Yasmin. Logo, logo, voltaremos ao vivo em link com mais notícias sobre o Natal em Curitiba. Em comemoração ao 20º aniversário de A Pedra Filosofal, o primeiro filme da saga Harry Potter voltará aos cinemas a partir deste domingo. Quem aí não se lembra do bruxo mais famoso do mundo? Harry Potter conquistou uma legião de fãs durante os anos 2000. A saga, que virou uma das franquias mais amadas do planeta, está completando 20 anos, e as aventuras de Harry Potter, junto com Hermione Granger e Ron Weasley, poderão ser revisitadas nas telas do cinema. E em comemoração ao 20º aniversário de Harry Potter, os cinemas decidiram presentear os fãs com o primeiro filme novamente nas telonas. A Pedra Filosofal, que foi lançada lá em 2001, estará, neste domingo, dia 21, novamente nos cinemas brasileiros, inclusive em formato 3D. Para celebrar o aniversário, o elenco se reunirá em um especial produzido pela plataforma HBO Max, que contará com cenas inéditas, curiosidades e conversas sobre o por trás das câmeras. Lineker, fã há 6 anos, comenta como é a sensação de poder assistir no cinema um de seus filmes favoritos. Na verdade, eu pensei o seguinte, eu nasci em 2002, então eu não tive a oportunidade de assistir a primeira vez, porque foi lançado em 2001, então eu vou ter a oportunidade de estar ali no cinema e realmente ver
como se fosse a primeira vez, né? Pra mim é a primeira vez. Então, pra mim vai ser bem especial. E fala também sobre o que a saga representa para ele. Eu enxergo Harry Potter como uma história de amizade. E eu conheci Harry Potter por uma amizade que foi muito significativa pra mim. E, inclusive, eu me identifico muito com a Lufa-Lufa. Então, pra mim, tem todo esse ambiente de companheirismo. Foi muito... sabe quando marca bastante? É tipo isso. Já Juliana comenta sobre como foi ter a experiência de ler os livros ainda na adolescência. E os livros eu comecei a ler quando eu tinha 15 anos, eu estava no ensino médio. E a minha prima me emprestou todos os livros para eu ler. E cada livro era uma experiência mágica, porque eu não tinha o costume de ler antes de começar com Harry Potter. Foi a saga que me deu a abertura para a leitura. E eu amei muito, nossa, foi uma experiência incrível ler todos os livros. Em conversa com Rogério Ramos, fundador do maior evento geek do Paraná e criador do restaurante temático Shinobis, ele comenta sobre como um clássico da literatura juvenil dos anos 90 continua ganhando cada vez mais popularidade até hoje, principalmente com a ajuda da internet. Antes, as informações e produtos vinham todas através de fóruns e fã-clubes. Hoje, é só pegar o celular para ter acesso. Ele também diz que, por trabalhar na área de eventos há mais de 10 anos, consegue obter informações em primeira mão, assim podendo planejar diversas ações culturais. E Curitiba não ficou fora da rota. Diversos cinemas da cidade já estão com a venda de ingressos aberta. Inclusive, algumas sessões já foram totalmente esgotadas. As redes Cinemark, Cinesystem, Cinépolis e UCI foram as escolhidas da capital, e você pode efetuar a compra do seu ingresso no site ingresso.com. E esse clima natalino, já posso até ouvir a musiquinha, hein? A repórter Mahara Gaio está ao vivo com mais notícias sobre o Natal em Curitiba, que, por sinal, a Prefeitura está preparando um ato incrível para toda a região. Boa noite, Mahara. Boa noite, Jonatas. É isso mesmo. Olha só, a Prefeitura de Curitiba está arrecadando brinquedos novos para doação para as crianças em situação de risco atendidas pela FAS. A expectativa é presentear aproximadamente 3.000 crianças de até 12 anos de idade. Os brinquedos serão entregues em festas de Natal que serão realizadas nas 10 regionais da cidade. É importante lembrar que os eventos vão seguir os protocolos de segurança para evitar a contaminação do coronavírus. Então, para quem puder ajudar, as doações podem ser feitas até o dia 10 de dezembro nas ruas da Cidadania e nas lojas dos supermercados Condor. Jonatas, eu volto com você aí no estúdio. Olha, Mahara, minhas expectativas para o Natal estão a 1000, não sei a sua, mas precisamos de momentos como esse em família, amigos e principalmente nessas situações de ajudar ao próximo. Muito obrigado pelas informações. Agora vamos falar de um assunto sério. Pessoas trans e travestis merecem respeito. Não importa onde estiverem, o preconceito precisa ser combatido e você tem de fazer a sua parte. Além da violência física, as pessoas trans também passam todos os dias por preconceito, incluindo o pouco acesso ao mercado de trabalho e às vezes até dentro de casa com as próprias famílias. O Matheus Bernardino tem propriedade para falar sobre o assunto porque ele é um homem trans. Além disso, ele também é psicólogo clínico pela ONG Trans Grupo Marcela Prado, também do coletivo ANP Trans, além de ser mestre em transmasculinidade, e ele vai explicar pra gente um pouquinho sobre o que é a transfobia. A transfobia ela é o ódio direcionado à existência das pessoas trans. Esse ódio ele se manifesta na própria violência física, e aí a gente tem o Brasil como sendo o país recordista em assassinatos de pessoas trans no mundo inteiro. Mas também é a violência psicológica e temos um elevado número de suicídios. Temos também uma exclusão gigantesca das oportunidades acadêmicas, escolares, da possibilidade de dar continuidade aos seus estudos. Menos de 1% das pessoas trans conseguem alcançar a graduação e a pós-graduação porque não conseguem minimamente terminar o ensino médio.
por conta de toda a violência que sofrem nesses espaços escolares, dentro das suas famílias também. Existe muito ainda a violência familiar, a exclusão da pessoa trans do ambiente familiar, a não aceitação dessa pessoa na família. Jessie Trevisan é mulher, trans, cabeleireira e conta sobre as suas dificuldades do dia a dia. Ser uma pessoa trans para mim na sociedade não é fácil. Todo dia é como se eu tivesse que matar vários leões. Eu já saio de casa me preparando para o pior. Eu sigo assim, cada dia um passo de cada vez. Para a psicóloga clínica social e especialista em direitos humanos, gênero e sexualidade, Emília Sinapeschi, são muitos os impactos causados pela violência de gênero na saúde psicossocial das pessoas trans e travestis. Então a violência ela se configura desde da falta de informação sobre saúde até se concretizar num atendimento que não é integral, não é humanizado e muito menos leva em consideração e respeito as singularidades da saúde de uma pessoa trans e travesti. Então, o que a gente tem? Na realidade, muitas pessoas trans e travestis nem sequer procuram um atendimento de saúde justamente por ter receio e medo de sofrer uma nova violência. Então é importante lembrar que além do preconceito contra essas pessoas, é fundamental que haja um debate, uma discussão sobre o papel dos profissionais na área de saúde, para que haja um atendimento mais qualitativo, humanizado e inclusivo. Infelizmente termina aqui mais uma edição do Tela 1. Foi muito bom esse tempo que passamos juntos, mas semana que vem tem mais. E realmente as mulheres estão dominando o Tela 1 das quinta-feiras à noite. A jornalista Yasmin Luz estará trazendo diversas notícias feitas por nós, estudantes de jornalismo do 4º período da Universidade Positivo. Boa noite, até a próxima, tchau, tchau!